Olá, amigos queridos do coração, do nosso querido irmã Sheila. Muito boa noite a todos vocês. E novamente, através da telinha, desses recursos modernos, vamos estabelecer o nosso estudo desta noite com base na programação realizada pelos nossos irmãos sobre o capítulo 11º de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde vamos encontrar o título Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, certa feita, referindo-se às leis divinas, sintetizou-as ao dizer que toda a lei e todos os profetas, ou seja, tudo aquilo que anteriormente havia sido dito, se resume, na verdade, no amar ao próximo como a si mesmo. Porque toda a lei divina faz referência ao nosso respeito a esse dever, a essa virtude que vamos conquistando aos poucos, de nos aproximarmos mais dos nossos irmãos em humanidade. Porque se não houver esse amor, não haverá a realização para a qual nós fomos criados por Deus para evoluir e nos tornarmos perfeitos segundo os nossos esforços. Então, amar ao semelhante é uma lei divina que Jesus, então, sintetizou nesta frase que lembramos agora. E é importante lembrar também que para que amemos o nosso semelhante, o nosso próximo, necessário é que também nos amemos, que tenhamos para conosco aquele apreço, aquela atitude de valorização do que somos, por pouco que sejamos. Mas é necessário que desenvolvamos também o amor por nós, ou primeiramente o amor por nós, para que tenhamos e ganhemos condições de ver-nos semelhante à nossa imagem, ou seja, transmitir a ele aquilo que somos de bom, das conquistas que já possuímos, para que também ele se beneficie. E assim como nós gostamos que nos façam o bem, é evidente que a recíproca é verdadeira, é necessária. Amar o próximo como a si mesmo. No Evangelho da Instrução dos Espíritos, colocado aqui na nossa codificação por Allan Kardec, diz assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os nossos deveres para com o próximo. Em outra oportunidade, na mesma obra, nós vamos encontrar uma referência a este assunto, quando lemos e aprendemos que aquilo que fazemos aos outros é exatamente o que deveríamos querer para nós. Dentro desta proposta, nós não podemos desejar nem em pensamento algum mal ao nosso semelhante. Porque a caridade, no dizer de Jesus, resume todas as nossas relações com os nossos semelhantes, abrindo um espaço para falar sobre a caridade. As religiões situaram o ato caridoso na doação de bens, na doação de valores, na doação de víveres, que na verdade tem o seu lado caridoso, sem dúvida alguma, mas é muito mais uma beneficência do que propriamente uma caridade na expressão proposta por Jesus. Envolve todas as nossas relações com os nossos semelhantes.
Então, o amor tem que estar implícito nessas relações. Enquanto ele não fizer parte, não permear, até um pensamento que venhamos a emitir contra ou a favor de alguém, enquanto esse amor não for o tempero principal, o que dá o tom da nossa ação segundo a lei divina, nós estaremos realizando o que está no nosso alcance, mas ainda bem distante da proposta final de todas as nossas relações. Então, o amor realmente tem que estar implícito. Mas a que nível? Evidentemente, cada um tem a sua maneira, a sua capacidade de amar, de doar-se. Mas mesmo aquela criatura que ainda involuída habita o nosso planeta, ela tem, em certos momentos, aquela centelha de amor que se manifesta quase que espontaneamente. Nós podemos ver isto, anotar isto, na vida animal, por exemplo, onde há uma espécie de amor que a fêmea, que a mãe, expressa ao seu filhote da forma como ela entende, da forma como ela sente. Evoluindo para o reino humano, nós trazemos ainda muito desses instintos já do passado. E aqui desenvolvemos a cada dia o que é possível ser desenvolvido. Daí a necessidade do estudo para que descubramos qual a razão da nossa existência, o que aqui estamos realizando, o que podemos realizar e ainda não o fazemos, para que esta virtude chamada caridade, este sentimento maior, impregne, faça parte de toda a nossa trajetória. É evidente que estamos bem longe, estamos ainda no começo dessa caminhada, mas sabemos que as possibilidades existem em cada um de nós. E se as colocarmos em prática com boa vontade, vamos descobrindo que esse amor, assim, tão pujante, tão pleno, ainda não é um sentimento que habita em nós. Ainda não chegamos a este ponto. Mas existem expressões que simbolizam, que sintetizam o amor que começa a aparecer nas nossas ações de cada dia, nos nossos pensamentos, nos nossos gestos, naquilo que realmente nos envolve numa pequenina aura de amor. Continuemos com o que nos diz a codificação. Então, a esse respeito da nossa relação com o nosso semelhante, em todos os sentidos, não pode haver guia mais seguro que tomar o que se deseja para si mesmo como medida do que se deve fazer aos outros. Pode parecer até um segredo, mas não é. É algo tão simples que se eu penso, isto me é bom, isso que eu quero para mim e que o outro me deseja ou faz por mim é bom, então está aí a nossa necessidade de resposta. Ou seja, eu não posso desejar a ninguém o que eu não gostaria que outros fizessem contra mim, porque eu estaria em desarmonia com a lei divina. Então, o amor, por pequeno que seja, ele não pode estar ausente de nossas ações, porque assim procedendo, chegará o dia em que, evidentemente, nós teremos muito maior capacidade de amar e também de ser amados. Haja vista esses grandes líderes, no sentido espiritual, é claro, que transitam entre nós ou já transitaram.
deixando um rastro de amor nas suas relações com os semelhantes do seu tempo, dando-nos o exemplo de que este amor ele é capaz de envolver todos aqueles que tomam conhecimento das ações por eles realizadas. Quando falamos em caridade no sentido pleno, vamos lembrar sempre uma Teresa de Calcutá, vamos lembrar aqui para nosso Brasil, Irmã Dulce, vamos lembrar Chico Xavier e tantos outros luminares da espiritualidade que transitaram entre nós somente distribuindo amor. Dizem eles que era muito pouco diante da necessidade maior, mas para nós eles já são uma referência. Nos comovemos quando tomamos conhecimento de atos por eles praticados em favor, por amor aos seus semelhantes. Com que direito se exigirá de seus semelhantes melhores procedimentos, indulgência, benevolência e devotamento, se, por sua vez, não se agir assim para com eles? Então, a prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Esta é a grande vantagem, porque na medida em que o amor vai ganhando espaço, o egoísmo vai perdendo. E esta chaga da humanidade, chamada egoísmo, geradora de todas as situações de divergência, de agressividade, de prejuízos recíprocos entre aqueles que só pensam em si, não têm condição ainda ou não exerce a condição que já tem, melhorando o seu relacionamento, tratando a criatura mais próxima, aquele que está ao nosso lado ou distante, de uma forma tão tranquila que nós gostaríamos que assim fizessem conosco. Então não há segredo. A lei divina se baseia somente na lei do amor. E este amor só pode ser expressado, só pode ser expresso, se nas nossas ações o colocarmos. Então, a prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de sua conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Neste capítulo, nós temos aquela parábola do mau servo, daquele que foi perdoado de grande soma que devia ao seu senhor e que, não podendo, não tendo condições de resgatá-la, ele ajoelha-se e pede ao Senhor que o perdoe. E este Senhor magnânimo o perdoou. Nada mais me deves, vá. E ele se foi, feliz por ter recebido aquele perdão, a complacência daquela criatura que entendeu o seu estado de pobreza, de não poder pagar, mas seguindo pelo caminho, ele encontrou um seu semelhante que lhe devia o mínimo em relação à sua dívida com o Senhor que o perdoara. E ele lançou-se contra o outro, exigindo imediato resgate, pagamento da pequena quantia que lhe devia. Foi uma ação distoante da que havia recebido
pouco antes. Então, na vida, nós somos muito prontos a pedir a Deus que perdoe as nossas ofensas, como está no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos ou perdoarmos aos nossos ofensores. E na prática nós não fazemos isso. E por consequência também não recebemos perdão algum, porque não fizemos por merecê-lo. Porque a nossa intenção, o nosso procedimento não se combina, não se coaduna com aquilo que nos foi cedido pela misericórdia do Pai. Então sejamos cruéis, sejamos exigentes conosco mesmo e com o nosso semelhante usemos de misericórdia, de compreensão, porque senão não mereceremos a compreensão, a misericórdia que Deus oferece a cada um dos seus filhos. Então, queridos irmãos, este capítulo que fala sobre o amor ao próximo merece de cada um de nós uma reflexão profunda no que diz respeito ao nosso relacionamento em família, na parentela, entre amigos, na sociedade e até entre adversários que, porventura, ainda palmilhem, participem conosco o caminho que nos é dado para trilhar. Vamos pensar seriamente nisto e mudar o que for possível mudar. Devagarinho nós vamos nos aproximando de algo muito maior que nos incentivará a sermos melhores ainda. É o convite que deixamos a todos vocês, agradecendo a Deus pela oportunidade e deixando com cada um abraço carinhoso e que Jesus seja por nós e continue nos ensinando os caminhos da verdadeira vida. Que Deus nos abençoe.